classe. Na Matala, 1.500 toneladas de batata podem ser colhidas até o fim de outubro. Nobel da Paz denuncia o uso da violência sexual como arma de guerra no continente africano. Ataque em Jerusalém deixa 6 mortos e 10 feridos. É segunda-feira, 8 de setembro de 2025. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. Os amontoados de lixo e a venda ambulante no antigo mercado da estalagem preocupam os moradores do município de Viana, que afirmam que o lixo a céu aberto põe em risco a saúde daquela comunidade. A população pede intervenção urgente das autoridades, uma vez que o espaço tem sido também utilizado para práticas criminosas. A fotografia não é das melhores. É assim todos os dias. Lixo por tudo quanto é canto. Um perigo para quem vende, mas também para quem compra. O que se passa é que esse espaço está assim há muito tempo. Cólera, outras epidemias já acontecem aqui, ninguém diz nada. Vêm, encontram o espaço, usam ele de forma que quiserem, quando não devia ser pelo menos nivelado. Tem 300, temos massa de 350, 3 pacotes 1000. Um casamento imperfeito e no conjunto de imperfeições, quando questionadas, as vendedeiras já têm uma resposta, quase que um hino. O mercado tem lá na escola, eu entendo que na escola tem muito distante para nós. Viemos aqui para facilitar o táxi, e no 30 gasta 1000 kwanza. Todo mundo tem medo de apanhar uma doença, mas vamos fazer o que é o nosso ganha-pão. Que arranja um mercado bom para nós vendermos. Aqui é bem visível a quantidade de lixo e moscas, uma situação que preocupa a população local, até mesmo quem passa por esta zona da estalagem, afirmando que nestas condições não é possível gozar de boa saúde. Da forma que a nossa irmã tem vendido aqui, né? Assim ao lado do lixo e as moscas, também é um risco de saúde para nós. Uma coisa mais organizada, né? Já que aqui é uma lixeira. Quintal dizem que tem um proprietário que nunca vimos. Muita gente que pratica aqui atividades comerciais. E é muito lixo. Ninguém consegue ver onde está. Isso é preocupante. Para a vizinhança aqui, nós é quem sofremos isso como moradores daqui. Fazemos aqui uma espécie de armazém a céu aberto, mas não para efetuar compras ou para fazer comercialização, mas algo que desse rentabilidade ao Estado. Há quem diz que o local tem sido um palco da criminalidade e solicita a ocupação do espaço a quem dá direito. Várias vezes já se deparamos com cadáver aqui mesmo nesse quintal. Isso é uma zona perigosa. De noite aqui, aí na paragem, os vândalos aí, mano, aqui de noite é um perigo. Aqui, neste quintal mesmo. Eles de noite praticam essas atividades. Principalmente quando chove, aparecem os cadáveres aí no campo. É perigo circular aí à noite, principalmente 21, 22 horas. Essas aí já não passam normalmente. Diria aproveitar uma escola ou um hospital. Nós podíamos ficar felizes, alegres, sim. Só está a se perder o espaço. Ou chotam, a mãe não chota. Com esse todo o lixo que está aí, está mal. Moradores do bairro da estalagem agastados com os amontoados de lixo e solicitam a intervenção de quem de direito, a fim de evitar males piores relacionados com a saúde pública e a degradação do meio ambiente. O Ministro do Interior inaugurou as novas instalações anexas à Direção-Geral do Serviço de Investigação Criminal, situadas no município de Cacoaco. As instalações, ora entregues, vão acolher de forma mais cómoda os efetivos do SIC. A expansão da Direção-Geral do Serviço de Investigação Criminal aconteceu depois da visita que o Ministro do Interior realizou há meses à infraestrutura do SIC, localizada no bairro Popular. O Ministro do Interior, Manuel Homem, chamou de marco significativo na história do SIC a inauguração destas novas instalações. Sabemos que o trabalho do SIC é fundamental para a manutenção da ordem e para a proteção dos nossos cidadãos. Porém, as condições em que realizamos essa missão, assim como o ambiente que criamos, são cruciais para o sucesso da nossa atividade. É por isso que, com imenso orgulho, que hoje podemos dizer
que estas condições mudaram e mudaram de forma radical. Estas instalações que estamos hoje a inaugurar foram desenhadas para serem um reflexo do valor da nossa missão e, acima de tudo, do potencial humano que cada um de nós traz para essa atividade. Manuel Homem disse ainda que, a partir de agora, os trabalhos vão ser mais céleres e também mais humanizados. Estamos agora em condições, certamente, de continuarmos a prestar um serviço de maior qualidade. As investigações e os processos que estão em curso ganham outra dinâmica, mais celeridade no tratamento dos processos. Estão em curso também programas de informatização e modernização deste serviço para facilitar cada vez mais a atuação e a modernização que se impõe num serviço de especialidade e com tanta sensibilidade e criticidade, como é o caso do Serviço de Investigação Criminal. Um programa que temos estado a continuar para a melhoria das condições de trabalho dos nossos efetivos. Nós estamos a desenvolver vários projetos do PIM, que temos estado a concluir, e outros de iniciativa do Ministério do Interior, e nos próximos dias estaremos também a prestar atenção ao serviço penitenciário, que tem alguns desafios em relação ao sistema penitenciário nacional. Precisamos de melhorar a condição de várias cadeias um pouco por todo o país, e nos próximos dias estaremos a colocar mais infraestruturas desta natureza ao serviço dos serviços de proteção de penitenciários nacionais, bem como outras instituições, outras infraestruturas que o Ministério do Interior tem necessidade de normalizar. As notas de boas-vindas foram feitas pelo diretor-geral do SIC, Luciano da Silva, que enfatizou que este momento reforça a determinação e comprometimento do Serviço de Investigação Criminal. Este momento marca não só um virar de página, mas um passo significativo para a história do SIC, que neste ano celebra os seus 50 anos de existência e reforça a nossa determinação e comprometimento em corresponder com os resultados à altura da confiança depositada em nós, no seguimento da prevenção e combate às mais complexas tipologias de crime, numa Angola em que vários desafios nos esperam para o desenvolvimento econômico e social. Reafirmamos assim o nosso compromisso de continuar a servir com dedicação, zelo e profissionalismo, colocado sempre o interesse público acima de qualquer outro, cumprindo desta forma com o nosso lema: inteligência, audácia e lealdade. Esperamos, sim, obter principais resultados operativos e atividades relevantes do órgão para conhecimento dos cidadãos, sobretudo os destinatários da nossa ação. O nosso muito obrigado pela expressiva cultura de denúncias que nos leva à oportunidade operativa e à resposta à repressão e à criminalidade. 50 anos de independência, 50 anos de serviço de investigação criminal. O ministro deixou umas palavras de apreço aos seus efetivos. As palavras de incentivo à resiliência, a continuarmos a trabalhar com a responsabilidade, espírito patriótico e, sobretudo, com a excelência que se impõe para um serviço mais justo, mais digno e que respeita as leis e as condições necessárias para um trabalho que dignifica os efetivos do Serviço de Investigação Criminal. A empreitada, que começou em março, durou cerca de 5 meses e 5 dias e foi hoje entregue. O ministro do Interior fez igualmente a entrega de 14 viaturas de vários modelos. Com a entrada em funcionamento das novas instalações, passa a estar assegurado um espaço que garante maior dignidade, que vai albergar um espaço para PGR, Interpol, combate ao crime contra o património, combate ao crime informático e aos crimes contra as pessoas, interrogação e acariação, investigação de acidentes, central de operações, atendimento ao menor em conflito com a lei e, finalmente, combate ao crime organizado. Mais de 500 reclusos e efetivos da Polícia Nacional foram matriculados para a frequência do ano letivo 2025-2026 no sistema penitenciário do Ministério do Interior a nível da província de Luanda. O ano académico foi aberto nesta segunda-feira no estabelecimento prisional de Viana.
O momento foi marcado pela entoação de louvores dos grupos corais, tanto masculino como feminino. Durante o discurso de abertura, a diretora provincial do Serviço Penitenciário de Luanda, Suzete Aguiar, disse que para este ano letivo estão matriculados mais de 500 alunos, entre reclusos e efetivos. Para o ano letivo 2025-2026, foram inseridos no sistema de um total de 511 alunos, sendo 484 reclusos e 27 efetivos, respectivamente. Segundo o diretor do estabelecimento penitenciário masculino de Viana, Manuel Chandala, para o presente ano, a penitenciária de Viana tem inscritos 314 reclusos. A abertura do ano letivo no subsistema de ensino do Serviço Penitenciário tem a ingente missão de transmitir o ABC a todos os cidadãos privados de liberdade. Atualmente, o subsistema de ensino do estabelecimento penitenciário de Viana conta com 6 salas de aula e para este ano letivo foram matriculados um total de 314 reclusos. Destes, 287 alunos reclusos e 27 efetivos do Serviço Penitenciário, nos 4 módulos e ciclos de ensino secundário, respectivamente. Francisco dos Santos foi condenado a 25 anos por homicídio involuntário. Ele afirma que foi na cadeia que aprendeu a ler e escrever. Sou aluno daqui da escola. A oportunidade que deram-me para, de fato, refazer aquilo que, de fato, na liberdade não tive a oportunidade. Eu sou condenada de 10 anos de cadeia e frequento a escola normalmente. Os professores aqui são muito bons e aqui temos o curso de Ciências Econômicas e Jurídica e eu frequento a 11ª classe. Já o chefe do Departamento de Assistência de Viana, André dos Santos, garantiu que quem não conseguiu a sua inscrição para este ano poderá fazê-lo nos próximos dias. Como é um processo, tão logo esses mesmos reclusos que hoje estão de fora reunirem os requisitos exigidos, serão todos inseridos, até porque o sistema de ensino e aprendizagem faz parte daquelas ações que são desenvolvidas a nível do sistema penitenciário para o processo de reabilitação e, consequentemente, uma ressocialização sadia. Os alfabetizadores em Benguela falam em dificuldades no processo de alfabetização, com principal realce sobre o valor de subsídio que recebem mensalmente. Atualmente, os alfabetizadores oferem um subsídio de 20 mil kwanzas, valor irrisório de acordo com os mesmos que falavam a nossa reportagem no Dia Mundial do Alfabetizador. São vários cidadãos, entre voluntários e alfabetizadores controlados pelas administrações municipais, que assumiram o compromisso de ensinar o ABC em adultos e crianças. Hoje, o mundo reflete sobre o Dia do Alfabetizador, numa altura em que, em Benguela, os alfabetizadores falam em dificuldades neste exercício educativo. Temos tido algumas dificuldades, pois que eles, para poder aderir, é preciso ser acompanhados, pois que o bem é mesmo para eles e para a nação. E nós, como facilitadores, nunca desistimos, sempre fomos em frente do combate, pois que esse é o objetivo que o governo tem para erradicar o analfabetismo na nossa província. Temos tido dificuldades de ir até as zonas de difícil acesso, porque estes mesmos alfabetizadores têm beneficiado de visitas de supervisão periódica, mas como coordenação municipal da educação de jovens e adultos, a falta de meio de transporte algumas vezes nos tem causado dificuldades para ir até nas zonas mais difíceis. Outra preocupação levantada tem a ver com o valor do subsídio. De acordo com os alfabetizadores, os 20 mil kwanzas de subsídio não atendem necessidades
dos mesmos. No município dos Navegantes temos uma necessidade de mais alfabetizadores, mas infelizmente os meios financeiros nos têm dificuldade, nos têm causado muita dificuldade. Trabalhamos no momento com 60 alfabetizadores voluntários que estão inseridos no projeto PAT e recebem um subsídio mensal, mas sabemos que dentro do contexto socioeconômico atual, o subsídio de 20 mil kwanzas não compensa. Gostaríamos que o governo relaxe mais um pouco nesse caso do subsídio para ver se, pelo menos mensalmente, caísse pelo nosso cofre do nosso subsídio, para ver se tentamos ter um pouco mais um pouco de motivação daquele subsídio que nós temos à espera de mais de 5 meses ou 6 meses. E no discurso do governador provincial de Benguela, no ato de abertura oficial do lançamento do programa estratégico de alfabetização, Manuel Nunes Júnior diz contar com todas as forças vivas para a redução de pessoas analfabetas. Vamos mobilizar as escolas, os professores, as nossas autoridades tradicionais, os líderes religiosos, os líderes comunitários, as empresas, as famílias. Vamos mobilizar todos. A alfabetização é uma causa coletiva. Ninguém pode ficar de fora nas tarefas de ensinar e aprender. Governador provincial de Benguela na abertura oficial do programa de alfabetização, numa altura em que alfabetizadores pedem um aumento dos subsídios, atualmente no valor de 20 mil kwanzas. A Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, afirmou no AMBO que a educação é e continuará a ser base sobre a qual se constrói uma sociedade mais justa, equitativa e próspera. Ana Dias Lourenço fez a inauguração do Liceu Eiffel no AMBO. Ana Dias Lourenço falava na cerimónia de inauguração do Liceu Eiffel no bairro Cambiote, periferia da cidade do Ambo, tendo dito na ocasião que não se pode falar de empoderamento, inovação ou de progresso sem colocar a educação no centro das prioridades nacionais. A Primeira-Dama da República reafirmou o seu comprometimento com a educação de qualidade. Hoje nós celebramos mais do que uma infraestrutura. Celebramos um compromisso renovado com a juventude angolana, com a educação de qualidade e com o desenvolvimento sustentável das nossas comunidades. A educação é e continuará a ser a base sobre a qual se constrói uma sociedade mais justa, mais equitativa e mais próspera. Não podemos falar de empoderamento, de inovação ou de progresso sem colocar a educação no centro das nossas prioridades. É por isso que eu, enquanto Primeira-Dama, reafirmo o meu compromisso pessoal e institucional com esta causa nobre, que é a educação de qualidade, educação para todos. A rede de escolas Eiffel tem vindo a afirmar-se como uma referência nacional no ensino de excelência, fruto de uma parceria público-privada entre o Ministério da Educação, a Total Energy, a Embaixada de França e a Missão Laica em várias províncias, nomeadamente Cunene, Malange, Bengo, Kwanza Norte e agora Uambo e Mochico. Estas escolas promovem educação secundária gratuita, inclusiva e de qualidade. A escola é resultado de uma parceria entre o Ministério da Educação, a Total Energy, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANPG, a Embaixada de França em Angola e a Missão Laica Francesa. Ana Dias Lourenço enumerou as valências da instituição, que aposta fortemente na formação de meninas e raparigas. O objeto visa beneficiar os jovens das comunidades mais desfavorecidas e promove a igualdade de género. Praticamente quase que 50% das vagas são reservadas às raparigas. Elas que tantas vezes enfrentam barreiras estruturais e sociais. A missão é clara: preparar os nossos jovens para os desafios do século XXI com responsabilidade, solidariedade, autonomia e rigor. A Escola Eiffel do Ambo
com os seus laboratórios modernos, salas de aula bem equipadas, espaços dedicados à prática do desporto, ao lazer e a outros, foi pensada para formar cidadãos com pensamento crítico, criativos, inovadores e comprometidos com o bem comum. Aos alunos que hoje recebem este presente, algumas palavras. Eu deixo-lhes uma mensagem de responsabilidade e de esperança. Peço que cuidem deste espaço, façam dele um lugar de crescimento, de descoberta e de cidadania. Que aproveitem cada oportunidade, cultivem saberes e se tornem agentes da transformação nas vossas comunidades. A nova escola tem capacidade para 150 alunos em 6 salas de aula e dispõe de 3 laboratórios, uma sala de informática, mediateca, biblioteca, quadra polidesportiva e campo de futebol. Especialistas alertam para o papel fundamental dos profissionais da saúde mental no ambiente escolar, especialmente após períodos de isolamento e mudanças sociais. Com o retorno às aulas em todo o país, a presença de psicólogos nas escolas representa desenvolvimento emocional e educacional dos estudantes. A volta à rotina escolar, embora esperada por muitos, pode ser um momento de ansiedade, insegurança e até sofrimento psíquico para crianças e adolescentes. Para o psicólogo Lucamba Joaquim, é de extrema importância que todas as escolas, de forma particular as públicas, devem ter um gabinete de psicologia justamente para identificar as dificuldades e atuar preventivamente, promover o bem-estar e fortalecer os vínculos dentro da escola. É uma situação um pouco preocupante, porque mesmo antes das aulas arrancarem, né, durante o processo de matrículas e seleção, a presença do psicólogo é muito importante. E o psicólogo vai servir como uma espécie de mediador entre os pais e a escola, aqui particularmente os professores. Qualquer dificuldade em termos de aprendizagem, além do psicopedagogo e de outro especialista, o psicólogo pode servir primeiro na parte da avaliação diagnóstica. Se, por exemplo, o aluno apresentar alguns sinais, alguns traços de possíveis transtornos que possam implicar no processo de aprendizagem, então é importante, por exemplo, que o psicólogo faça esse rastreio. Primeiro, fazer o rastreio desses sinais, depois recomendar uma avaliação mais aprofundada para então, durante o processo das aulas, os professores tenham conhecimento das habilidades e limitações desses alunos para poder então ter um maior acompanhamento. Lucamba Joaquim acrescentou que os gestores escolares já identificaram a necessidade da existência de psicólogos dentro das instituições de forma consistente. Políticas até já existem. Eu falei, por exemplo, do decreto. Quem cria o decreto é porque já identificou a necessidade desse profissional dentro das escolas. Agora, o que falta é aplicar na prática e de forma mais consistente. Isso também implica criar condições para terem esses profissionais. Talvez relembrar às instituições, aos gestores escolares. O psicólogo não é um fiscal. O psicólogo é um parceiro do processo de educação. Se eu contrato um psicólogo da educação ou escolar, é valioso, ou até o próprio clínico, é valioso, é mais valioso eu colocar esse psicólogo a trabalhar no que eu disse anteriormente, que é no processo de avaliação, rastreio de sinais e depois recomendar possíveis avaliações mais aprofundadas e para depois dar também o subsídio aos professores, do que eu lhe colocar só a dar aulas. Os educadores de hoje devem ter competências de ensino especial para suprir a falta de psicólogos nas escolas. Hoje já se exige, por exemplo, que o professor, durante o processo de formação, tenha também conhecimentos de inclusão, de ensino especial, para poder lidar em sala de aula. Esse grupo de profissionais, o psicólogo vai ser indispensável. Nós precisamos agora passar da teoria à prática, criar condições, criar mecanismos de contratação massiva desses psicólogos para que a gente consiga trabalhar de forma mais assertiva. O país precisa de psicólogos escolares que atuam na área, devido ao aumento dos casos de ansiedade, depressão, autolesão entre jovens nos últimos anos. Especialistas reforçam que o investimento em saúde mental nas escolas deve ser uma prioridade e não uma alternativa. O governo precisa criar políticas de trazer esses profissionais para dentro das escolas e ajudar as crianças que têm dificuldades
E não só estamos a falar de dificuldade de aprendizagem, mas também podemos falar de outras dificuldades que vão surgindo ao longo do percurso. Por exemplo, há crianças que apresentam quadros de ansiedade, quadros de depressão e também adolescentes durante o processo de aprendizagem e podem também precisar do suporte de um psicólogo clínico, por exemplo, para atendimento. Mais do que acolher, é preciso construir uma escola que compreenda os alunos na sua totalidade, corpo, mente, emoções. Sem isso, o processo de ensino e aprendizagem fica comprometido. Município da Matala com previsão de colheita de mais de 1.500 toneladas de batata. Em destaque. O setor da agricultura está entre as principais apostas de investidores nacionais e estrangeiros para a província da Lunda Norte. A governadora Filomena Misa Aires recebeu hoje em Luanda empresários de vários setores. A governadora Filomena Misa Aires pretende atrair o empresariado para a província que dirige e, com isso, ver cada vez mais desenvolvida aquela parcela da região leste de Angola. 20 a 30 minutos foi quanto durou cada audiência concedida aos 3 empresários pela governadora da Lunda Norte nas instalações da representação do seu governo na capital do país. Em audiências separadas, Filomena Misa Aires recebeu primeiro Enzo William, do grupo Wine e Yokani Angola, representado por 2 empresas no país. A saída do encontro garantiu fortes oportunidades de investimentos nos setores da agricultura, petróleo e gás. Temos aqui 2 grandes empresas do nosso grupo, uma de origem americana, certificada pela NPG, focada no setor de oil and gas, e outra que é a Yokani, que tem dentro de sua responsabilidade uma rede de supermercados local que a gente pretende expandir para a província e desenvolver ainda mais empregos e trazer ainda mais oportunidades para as pessoas que lá vivem. Nós ficamos surpresos pela positiva, pela recepção e pelo interesse em trazer essas parcerias e esses investidores para a província e desenvolver ainda mais, principalmente a parte de agricultura, que é uma das coisas que a gente discutiu lá, pois nós temos a capacidade de trazer know-how, pessoas, conhecimentos e tecnologias, tanto do Brasil quanto de outros países, para poder somar nessa intenção que nós temos de desenvolver mais ainda a economia de Angola a partir dessa província que é a Lunda Norte. Nós temos a intenção de usá-la como exemplo para que outras províncias também possam ver que parcerias estratégicas funcionam e que nós podemos aproveitar do conhecimento de pessoas que já fazem em outros países para poder desenvolver ainda mais Angola. Quem também vê grande potencial de investimento nos campos da Lunda Norte é o presidente da Câmara de Comércio Angola-Noruega, António Sebastião da Silva. Viemos cá, na verdade, apresentar à Câmara, mais uma vez, a senhora governadora da Lunda Norte e falar sobre as oportunidades, ouvir delas as oportunidades que a Lunda Norte oferece. Nós vamos para um fórum agora empresarial, uma missão empresarial no dia 6 de outubro, onde nós vamos abordar muitas questões de investimento. Vamos falar com os empresários noruegueses para poderem investir na Lunda Norte. Pensamos fortemente em contactar os empresários noruegueses, apresentar a oportunidade de ter uma zona econômica na Lunda Norte, falar sobre a agricultura, que a província é muito forte, e outros, formação de jovens para poderem empregar-se, para ter o seu primeiro emprego. Não, foi bastante produtivo. A senhora governadora muito aberta, com uma visão muito boa para a sua província e que a Câmara tem pretensões de o fazer. A governadora da Lunda Norte, Filomena Misa Aires, recebeu igualmente em audiência em Luanda os promotores de investimento e consultoria, Pedro Pinto e Carlos Pinto. A Cooperativa Agrícola 1º de Maio, do município da Matala, na província da Huila, prevê colher cerca de 1.500 toneladas de batata até ao final do mês de outubro. A colheita começou em agosto e o produto está a ser escoado para os mercados de Benguela, Cunene e demais municípios da Huila. A Cooperativa Agrícola 1º de Maio prevê colher cerca de 1.500 toneladas de batata até ao final do mês de outubro. De acordo com o presidente da cooperativa, a colheita iniciou em agosto e o produto já está a ser escoado para os mercados de Benguela, Cunene e dos restantes municípios da Huila. Só em batata nós temos perto de 1.500 toneladas por colher. Já começamos a colher, alguma já foi para Benguela, outra para o Cunene e alguma parte para a Huila. Vítor Fernandes adianta que a cooperativa do município da Matala, e que conta com 175 associados, sendo 13 mulheres, tem igualmente uma produção de perto de 600 toneladas de alho prontas para colheita. Também somos um forte no alho,
Temos perto de 600 toneladas a colher de alho, já está pronto. Vamos começar a colher, armazenar e começar a vender para os comerciantes que aqui chegaram. O responsável da cooperativa aponta a falta de maquinaria para auxiliar no cultivo como a principal dificuldade para aumentar a área de produção nos 1.500 hectares no perímetro irrigado da Matala. Uma das grandes dificuldades é mesmo a maquinaria para remover a terra, para fazer lavouras, gradagens, sulcagens. Esta é uma das grandes dificuldades que nós temos. Devia haver mais brigadas de lavouras ou mais brigadas para remover a terra. Outro constrangimento é o elevado preço dos combustíveis, que tem impacto na comercialização dos produtos agrícolas, pois provoca o aumento do valor de venda ao consumidor. Gostaríamos que o governo pensasse já na subvenção dos combustíveis para a agricultura, porque isto encarece muito o produto no fim. Se houvesse uma subvenção para os combustíveis, para a agricultura, creio eu que não teríamos esse problema dos produtos estarem a subir muito. Quando fazermos o nosso custo de produção, o que faz mais aumentar o preço da produção é o combustível. Em Cabinda, as crianças desfavorecidas receberam manuais escolares e livros que contam a história de Angola. A iniciativa é de jovens voluntários, em parceria com a Brigada Jovens de Literatura. A atividade enquadra-se nas festividades do Dia do Herói Nacional. Crianças residentes na zona do Lovaça Sul, bairro 1º de Maio, beneficiaram de manuais escolares e livros que contam a história do país. A iniciativa é do jovem António Júnior, em parceria com a Brigada Jovem da Literatura. Está enquadrada nas atividades que visam saudar o mês do Herói Nacional. O objetivo é desenvolver o hábito da leitura. As crianças prometem conservar os livros recebidos e terão ajuda dos pais na leitura. Fontes históricas são todos os materiais ou vestígios abandonados pelos homens do passado no lugar onde viverão. Como é que você sabe disso? Andaste a ler? Aprendi, sim. Meu irmão, às vezes sozinho. Vou começar a estudar e algumas matérias que a professora me ensinou para a escola. Vou começar a ler sempre. Com quem? Sozinho, com os amigos? Sozinho, com os amigos e a mãe. São muitos empresários, outras instituições, tanto religiosos, a sociedade civil em si, tiverem boa iniciativa, é benéfico para nós na área, porque isso incentiva muito a camada juvenil e não só a criançada e aderir aos estudos, porque a nossa meta é não ter nenhuma criança analfabeto. Os mentores da iniciativa destacam a importância de ensinar as crianças a terem o gosto pela leitura o mais cedo e prometem continuar a desenvolver a atividade do género em outras localidades da província de Cabinda. Isso incentiva o ato da leitura para as crianças e também vai ajudar porque a partir desse ato muitas crianças já vão ter gosto pela leitura e a escrita. Acredito que é sempre necessário incentivarmos esse hábito porque se todos nós fazermos um pouco pela sociedade, acredito que veremos posteriormente uma certa mudança dentro dela. E aproveitamos no âmbito das aberturas das comemorações do Dia do Herói Nacional, aproveitamos essa oportunidade para fazer a abertura das atividades que vão sendo realizadas ao longo deste mês pela Brigada Jovem de Literatura Angolana e, quiçá, doar livros e para posteriormente avançarmos para outros objetivos. Doar livros, a intenção é despertar o amor pela leitura, despertar também interesse pelo conhecimento e, quiçá, trazer nas crianças o espírito de descobrir através da escrita. Crianças do bairro 1º de Maio, zona de Lovaça Sul, recebem manuais escolares e livros que contam a história do nosso país. Decorreu na província da Lunda Sul o encerramento do primeiro seminário de liderança e missões, que acolheu mais de 8 províncias. A celebração que serviu de comemoração dos 141 anos da Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola. Decorre neste domingo o encerramento do primeiro seminário de liderança e missões, sob o lema Liderar e Fazer Missões Prósperas, ação que serviu de celebração
dos 141 anos da Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola. A Igreja Evangélica dos Irmãos completou 141 anos. Estamos perante de um cenário complexo, onde se exige experiência e eficácia, num quadro competitivo com o atual complexo do mundo. Assim sendo, esta capacidade continua numa grande aprendizagem. A ser chamado a intervir no ato de encerramento, o diretor provincial da Juventude e Desporto na Lunda Sul fez saber que a Igreja é reserva moral para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, estimados líderes juvenis, nós devemos olhar a nossa província ao corredor nacional, ao leste, sendo nós, como a reserva moral, que temos muito ainda por fazer. Expandir o Evangelho, levar a esperança à juventude, porque é essa juventude também que a gente precisa dialogar. Com esta ação formativa, a Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola pretende gerar líderes capazes de servir e transmitir com zelo a palavra de Deus. É nosso objetivo que nossos jovens, nossos cooperadores sejam impactantes nas suas comunidades, no sentido de que, servindo às comunidades, também estejam servindo a Deus. Queremos ver modificação nesses jovens, estamos a falar modificação espiritual, aquele avivamento espiritual que eles receberam aqui, que isso continue para mudar outras almas. Por sua vez, os crentes, em gesto de gratidão, destacam os desafios de agora em diante. É uma formação que eu achei muito importante para mim e para os outros jovens que agora se tornaram líderes, visto que o líder é alguém que influencia outrem para atingir várias finalidades. E a gente leva desta formação para a província de Biel, digamos que é mais uma aprendizagem espiritualmente falando, porque ganhamos muitas experiências entre irmãos espirituais de diversas áreas de algumas províncias. O seminário de capacitação de líderes teve a duração de 3 dias, tendo reunido membros e fiéis de 8 províncias de Angola. Daqui a pouco as novidades do desporto e ainda hoje as notícias além fronteiras. Eu regresso a seguir ao intervalo. Não saia daí. Até já. Bem-vindos à segunda parte. O Prémio Nobel da Paz, Denis Mukwege, denunciou o uso da violação sexual como arma de guerra em África. Mukwege falava durante uma mesa redonda realizada por Angola em Paris, na qualidade de presidente da União Africana. O painel, subordinado ao tema A Cultura e a Educação como Fontes e Recursos para a Cultura de Paz, teve lugar na prestigiada Universidade da Sorbonne. A presença do Dr. Mukwege no Fórum de Grande Importância Internacional, promovido pela Embaixada da República de Angola em França, sublinha o compromisso de Angola em trazer as vozes mais autorizadas para os debates sobre paz e segurança global, com a autoridade de quem dedicou a vida a apoiar vítimas de violência em zonas de conflito. O Dr. Denis Mukwege descreveu o impacto da guerra não apenas nos países e nas suas. Diga ministra, sublinhou que a violência sexual é utilizada como uma arma muito eficaz e barata nas guerras contemporâneas. Duflo afirmou que os traumas resultantes, tanto físicos como também psicológicos, não só afetam as mulheres individualmente, mas também concorrem para a esterilidade nas sociedades, levando à sua marginalização e dificultando a sua reintegração. Numa declaração impactante, concluiu a académica, quando se mutila uma mulher, mutila-se uma sociedade inteira.
O debate contou igualmente com a participação do diretor da Coordenação da Prioridade África da Unesco, Mohamed Elfar Nawane, que destacou a colaboração entre a sua organização e o governo de Angola. Nawane elogiou o trabalho conjunto desenvolvido no âmbito da Bienal de Luanda, um fórum pan-africano que promove a cultura de paz através da união entre a experiência das gerações mais velhas e a criatividade da juventude. Esta iniciativa foi promovida por Angola sob liderança do Presidente da República, João Lourenço, que exerce a presidência da União Africana e reafirma o compromisso do país em liderar diálogos construtivos sobre a paz e a segurança a nível continental e global, trazendo para o centro dos debates internacionais as questões mais prementes que afetam o continente africano e todo o mundo. Atentado no autocarro em Jerusalém. 6 mortos e 10 feridos, alguns em estado grave. Em destaque. Agora o desporto. De forma a cumprir o calendário, a seleção angolana realizou mais uma sessão de treinos visando o jogo diante das Ilhas Maurícias, que acontece já nesta terça-feira. Depois do desaire no jogo ante a Líbia, os Palancas Negras treinaram na nova Catedral do Futebol Nacional com sabor agridoce, tendo em conta a partida diante das Ilhas Maurícias para o grupo D de qualificação à Copa do Mundo, que acontece na América do Norte em 2026. Sob o olhar da equipa técnica, o combinado nacional trabalhou os aspectos técnicos e táticos, bem como as transições, defesa, ataque. No dia 9 de setembro, no Estádio Nacional 11 de novembro, os Palancas Negras vão fazer de tudo para vencerem a partida, pois nos últimos 4 jogos em casa não venceram nenhum adversário. Foram 3 derrotas consecutivas e um empate, tendo sofrido 5 golos e marcou apenas 2. Para encontrarmos a última vitória da Seleção Nacional, teremos que recuar no tempo, precisamente no dia 11 de outubro de 2024, quando venceu por 2-0 o Níger em jogo de qualificação ao CAN do Reino de Marrocos, com o sonho apagado de marcar presença numa fase final do Campeonato do Mundo. Depois de já o ter feito em 2006, os Palancas Negras têm mais uma oportunidade para quebrar o jejum sem vitórias em casa. Angola joga para cumprir calendário na próxima terça-feira, às 20 horas, com as Ilhas Maurícias para a 8ª jornada no estádio 11 de novembro. Administradoras dos municípios do Sambizanga, Talatona e Kazenga, aqui em Luanda, fizeram uma radiografia sobre o estado do desporto em cada município sob sua tutela. As infraestruturas desportivas, os torneios comunitários e o desporto escolar estão entre as prioridades. A massificação do desporto a nível da província de Luanda tem ganhado espaço significativo. Facto este que move as administrações municipais a estarem ligadas à prática da atividade desportiva. No município de Talatona, a administradora Sandra Batalha fez uma radiografia sobre as infraestruturas desportivas e as atividades daquela circunscrição territorial de Luanda. Temos neste momento um campo polivalente que está a merecer uma reabilitação, onde também tive a oportunidade de gravar um vídeo para dar força à nossa seleção. Temos também um campo, portanto, na rua do Ministério da Administração do Território. Vamos construir um novo campo multiuso para a prática não só do futebol de salão, mas também para a prática do basquetebol e do handball. Acreditamos serem modalidades que durante muitos anos conseguiram alimentar os espaços da nossa juventude. A par disso, nós estamos a desenvolver campeonatos comunitários, os quadrangulares nas comunidades, e nós vamos continuar, obviamente, a incluir o desporto. Sandra Batalha falou também da aposta forte que está a ser feita em Talatona quanto ao desporto escolar. Sobretudo aqui o desporto escolar nas nossas políticas públicas, porque os campeões de hoje tiveram que passar por uma escola de formação. Essa escola de formação, a primeira escola de formação é de facto da comunidade. Portanto, nós vamos continuar a garantir que esses espaços existam, que as reabilitações continuem. Aliás, não existem escolas novas que estão a ser construídas sem termos um campo multiuso. Isto é um grande incentivo que nós damos às novas gerações para a prática do desporto. No Sambizanga, a reação foi de Betânia Lopes, administradora municipal, que falou sobre o desporto no município sob sua tutela. Estamos naquela fase de criar também
os nossos grupos de xadrez a nível das nossas escolas, porque a massificação não estamos a fazer apenas na rua, estamos a fazer também a nível das escolas, onde anualmente nós temos instituído o nosso campeonato interescolar, que visa não só massificar o desporto, mas também unirmos as crianças a nível das escolas do nosso município e outras modalidades que para nós o desporto não ajuda-nos a entreter as crianças, e com o desporto aprendemos muito. No histórico município do Kazenga, um autêntico celeiro do desporto em Angola, a administradora Nádia Neto garantiu que o desporto anda em bom ritmo. O desporto a nível do município continua a bom rumo, portanto o Kazenga tem todos os finais de semana tem os jogos comunitários, o desporto comunitário continua a crescer a nível das nossas comunidades. A nível do desporto profissional também estamos a crescer, mas propriamente na questão do basquete feminino, juvenil, por meio da nossa equipa das Formiguinhas e não só. Por sua vez, o governador de Luanda, Luís Nunes, garantiu que vai continuar a apoiar o desporto. Nas nossas prioridades temos o apoio à juventude no desporto, na cultura. Por isso é que temos projetos para novas quadras desportivas em quase todos os bairros. Já demos o pontapé de saída e vamos apoiar, porque desporto também é vida. Vai chutar e é golo! Agora do quadrante internacional, no leste da República Democrática do Congo, o grupo rebelde M23 reconquistou a cidade de Shoa, na província do Kivu Norte, há apenas um dia depois de ter caído brevemente sob controlo do exército congolês e da milícia Wazalendo, que é pró-governo. Veja mais no Compacto Africano. Os residentes relataram que os rebeldes lançaram uma ofensiva surpresa no início deste domingo, forçando os Wazalendo a recuar. Combates intensos abalaram a área, mas a calma retornou na tarde do mesmo dia. A cidade de Shoa situa-se no território de Masisi, uma região rica em ouro, cobalto e tantalo e um ponto quente de violência. Há mais assinaram um cessar-fogo em Doha, mas os combates apenas se intensificaram. O governo congolês, a Organização das Nações Unidas e nações ocidentais acusam Ruanda de apoiar o M23, uma alegação que Kigali nega categoricamente. Na semana passada, rebeldes aliados ao M23 confrontaram a milícia Wazalendo, apoiada pelo exército em várias áreas do Kivu Sul. Militantes do Boko Haram mataram dezenas de pessoas num ataque noturno a uma vila no nordeste da Nigéria que abriga moradores que haviam retornado recentemente de um campo de deslocados internos. Segundo as autoridades, o ataque a Darul Jamal, na área do governo local de Bama, ocorreu na noite de sexta-feira e matou 60 pessoas. O governador do estado de Borno, Babagana Zulum, que visitou a comunidade atacada no final da noite de sábado, confirmou aos jornalistas que mais de 60 pessoas morreram no ataque. O presidente do governo local de Bama, Modu Guja, disse que mais de uma dúzia de casas foram queimadas e mais de 100 pessoas foram forçadas a fugir. O presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, e o primeiro-ministro Ousmane Sonko abalaram o governo em meio a um crescente descontentamento público devido a reformas paradas e dificuldades econômicas. Numa surpreendente declaração à televisão pública, Sonko anunciou uma remodelação do gabinete, a qual chamou de governo de combate, prometendo trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para lidar com a dívida, a pobreza e a desconfiança pública. A antiga ministra dos Negócios Estrangeiros, Yassine Fall, é agora ministra da Justiça, substituindo o juiz Ousmane Diagne. Sonko afirma que a sua missão é reconciliar-se com os senegaleses e recuperar a sua confiança. O diplomata Sheikh Niang assume o cargo de novo ministro dos Negócios Estrangeiros, enquanto Bamba Cissé, o antigo advogado de Sonko, torna-se ministro do Interior. Um ataque a tiros dentro de um autocarro em Jerusalém nesta segunda-feira deixou 6 mortos e mais de 10 feridos, entre eles 6 em estado grave, segundo o governo e serviços de emergência israelitas. 2 atiradores entraram no autocarro e abriram fogo, segundo a agência de notícias Associated Press. A polícia israelita afirmou em comunicado que os suspeitos do ataque foram neutralizados, sem deixar claro se foram mortos ou não.
O número de mortos foi confirmado pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sahar. O número de feridos, no entanto, ainda difere entre as autoridades israelitas. Enquanto a polícia fala em 11, o serviço de resgate disse haver 12 feridos. Já os guerreiros num ponto durante o horário de pico. É possível ouvir barulhos de tiro em meio a correrias. Ainda não se sabe quem está por trás do ataque ou qual teria sido a motivação. O grupo terrorista Hamas, com a qual Israel trava uma guerra na faixa de Gaza desde outubro de 2023, elogiou a atuação dos 2 combatentes da resistência palestina no ataque, mas evitou reivindicar responsabilidade pelo ato. E uma moção de confiança chumbada ditou hoje a queda do governo francês e levantou ameaças de destituição do presidente Emmanuel Macron. Hoje está a ser uma segunda-feira politicamente agitada em Paris. Em França, o primeiro-ministro François Bayrou perdeu hoje a confiança que solicitara à Assembleia Nacional, o que levou à queda do seu executivo. E assim, a França de Macron vê-se uma vez mais sem governo. Pela primeira vez na história da Quinta República, segundo o site do jornal Le Monde, um governo cai após propor uma moção de confiança. 364 deputados votaram contra e 194 a favor, anunciou a presidente da Assembleia Nacional Francesa, Yael Braun-Pivet. Entretanto, em consequência desta queda do governo em França, começa a levantar-se a possibilidade de, por arrasto, se estar a desenhar também nos partidos da oposição, sobretudo à esquerda, a queda do presidente da República. Para a presidente do grupo parlamentar do partido França Insubmissa, LFI, a questão que se levanta ao país é a da partida do presidente da República, já que, avançou ao Le Monde, o facto de após 2/3 dos deputados terem votado contra a moção de confiança demonstra que a política macronista é minoritária tanto na Assembleia Nacional quanto no país. Face a este resultado, não queremos mais primeiro-ministro que continuará com a mesma política. A questão que se põe ao país é a da partida de um presidente da República que se recusa a respeitar a soberania do povo, disse antes de anunciar que o seu grupo parlamentar vai apresentar amanhã uma moção de destituição do presidente Emmanuel Macron. Em meados de 2024, a França já havia vivido um impasse governativo quanto à coligação Nova Frente Popular, de que a LFI é membro, venceu as legislativas, mas o presidente acabaria por nomear um primeiro-ministro de direita. No próximo bloco, o regresso dos banhistas à Praia Morena, em Benguela. Veja também o fenómeno lunar que luziu nos céus em vários pontos do país. Não saia daí. Até já. Estamos de volta para a última parte do jornal. O primeiro secretário do MPLA em Luanda, Luís Nunes, esteve reunido hoje com os jovens do seu partido para ouvir deles as principais preocupações que afetam esta franja da sociedade. O líder chamou e a juventude disse que sim. O vermelho dos camaradas preencheu um dos maiores cines de Luanda. E assim foi recebido o primeiro secretário provincial do MPLA pela juventude residente na maior praça política de Angola, Luanda. Queremos reafirmar o nosso compromisso com a direção do partido, trabalhando para garantir a vitória do nosso partido nas próximas eleições. Muito obrigada. Da Ingombota, Viana, de Cacoaco ao Belas, os 16 municípios representados e 32 vozes se levantaram para dizer a Luís Nunes o que os preocupa e reafirmar o seu compromisso com o país. O objetivo único: encontrar soluções para maior dinamismo do trabalho imposto pelo atual contexto sociopolítico. A desmotivação crescente pela ausência de projetos juvenis consistentes. No município de Hoje ainda, camarada primeiro secretário, há um centro de formação do MAPES parado há mais de 13 anos. Um centro que formaria técnicos jovens e promoveria o autoemprego. Temos muitos jovens talentosos, mas sem horizontes. Estão a perder a fé nos próprios sonhos. Muitos militantes sentem os núcleos sem meios,
sem orientação e sem valorização. Esta é a realidade que encontramos nas bases, onde o partido vive e se fortalece. Luís Nunes reconheceu os desafios enfrentados pela juventude em Luanda, que vão das oportunidades de emprego à casa própria e ao empreendedorismo. Daí entender que os encontros devem acontecer com regularidade. O primeiro secretário do MPLA em Luanda considera por isso mesmo ser fundamental afinar a máquina para responder às ambições e sonhos da juventude de todo o país. Está aqui o futuro da Angola. E é lógico que muita gente quer ter uma oportunidade de emprego, quer ter uma oportunidade de empreender. Agora nós temos é que afinar a máquina para levar esses sonhos aos nossos jovens. É isso que nós estamos a fazer. Vocês tiveram a oportunidade há uma semana atrás de presenciar que nós entregamos mais de 300 kits em Viana. Nós, na altura da reunião com a juventude, nós entregamos entre 130 e 150 motas de 3 rodas para inserir essas cooperativas tanto no trabalho de Luanda e a maior parte delas no saneamento básico, para terem uma renda mensal. E é isso que nós queremos. É lógico que nós não temos lugar para toda a gente, mas vamos minimizando os problemas que forem surgindo. Luís Nunes reafirmou a aposta do seu partido na mudança de paradigma em Luanda. Que nós em 2027 vamos mudar o quadro político de Luanda, porque nós vamos fazer as coisas acontecerem. Nós vamos em encontro dos problemas que o nosso povo está a passar. E nós vamos tentar resolvê-los, ultrapassá-los. Não vamos mentir e dizer que vamos resolver os problemas todos, não vamos. Mas vamos resolver. E vamos fazer as coisas acontecer. Eu peço à nossa população toda de Luanda que tenha esperança e que vote, dê-nos mais um voto de confiança ao nosso presidente João Lourenço e ao nosso partido. Que só conosco é que as coisas vão continuar a acontecer. Em Benguela, Praia Morena registrou neste domingo um ambiente agitado, onde vários banhistas aproveitaram o primeiro domingo ensolarado depois da entrada oficial do tempo quente. Em Benguela, o clima deste domingo foi propício para uma volta à Praia Morena, onde alguns aproveitaram dar os primeiros mergulhos e outros nem por isso. A exemplo deste casal de namorados que sentiram-se convidados pela brisa do mar para momentos íntimos, apesar do ambiente meio friorento. Meio lento, não está assim muito agradável, mas já dá para gerir. Tudo porque o clima está tropical. Ainda não está muito quente, né? Às 6 ainda não está a vir tomar banho, mas já dá para gerir. Já dá para estar cá junto ao mar, não é? Apanharmos a brisa. Não está lá também muito frio e nem muito calor, mas na verdade já dá para sentir o verdadeiro ar, né? Puro, conforme é dito, que vem diante ao mar. E estas 3 amigas foram atraídas pelo primeiro dia de domingo ensolarado, depois da entrada oficial do tempo de calor, e ficaram somente pelo passeio e os pés nas águas da Praia Morena. O clima está muito bom, favorável, para dar um passeio mesmo na praia em pleno domingo. Ainda está frio, não dá para mergulhar, só dá mesmo para caminhar. Normalmente temos estado mais em casa por causa do frio. E hoje, por ser domingo, vejo que está mais cheio e também acho que está bom. É sinal de que daqui a pouco já vai dar para dar alguns mergulhos. Sim, é sinal de que daqui a pouco daremos mergulhos. Estará mais quente. O dia também foi favorável para Luís Gabriel, que na companhia de seu amigo aproveitou o domingo para um passeio na Praia Morena e diz que o clima ainda não é apropriado para banho de praia. É um privilégio ver essa bela cidade, na Praia Morena, se bem que o clima não está assim tão bem, mas já dá a usufruir. Como se diz, dá para uma praia seca? Muito mesmo, mas vejo aí crianças a nadarem. Eu não aconselharia que isso acontecesse, uma vez que ainda está tão frio, mas já dá. É de Benguela? Sim, sou de Benguela. É sempre um hábito apreciar aqui a Praia Morena? Evidentemente, é um hábito. Saí de casa, estava em casa a dormir, vi que não faria mal usufruir dessa praia. Primeiro domingo de sol em Benguela, depois da entrada oficial do tempo de calor, cidadãos aproveitaram o dia para momentos de lazer na famosa Praia Morena
que registrou um número considerável de cidadãos, apesar do clima meio friorento. Vários pontos de Angola testemunharam neste domingo um fenómeno natural muito raro, denominado lua de sangue, que ocorre durante um processo de eclipse total da lua. E foi o que aconteceu ontem, um fenómeno visual em que o satélite natural da Terra aparece nos céus com a cor avermelhada. Essa alteração na cor aparente da lua é resultado de um eclipse lunar total, que acontece quando a Terra está posicionada entre o seu satélite e o Sol. É preciso que os 3 astros estejam alinhados para que este tipo de eclipse se produza e, por conseguinte, gere uma lua de sangue. Lembremos que os eclipses lunares são o resultado de interação entre o planeta Terra, de acontecer durante a fase de lua cheia, quando toda a superfície do satélite está voltada para a Terra, recebe a iluminação solar. Em Luanda, o fenómeno foi possível de ser captado na zona da Baixa da cidade. O Centro de Ciências de Luanda promoveu um encontro para visualização do fenómeno. Este ano é a segunda vez que a lua de sangue acontece. A próxima lua de sangue deve ser vista no continente africano em março de 2026. E com isso ficamos por aqui. Amanhã há mais informação. Daqui a pouco você acompanha o Girassol Debate com Alberto Capitão. Fique bem, boa noite.